Olá, hoje a gente vai dar início à nossa quarta aula de Semiologia e Semiotécnica 2. Então, hoje a gente vai falar sobre o procedimento de preparo e também de administração dos medicamentos. Então, a administração de medicamentos, ela é um processo, né, que vai envolver vários tipos de profissionais. Dentre eles, a gente vai encontrar médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos, entre outros profissionais. E aí, na prática da enfermagem, essa administração de medicamentos, ela é uma função terapêutica das mais sérias que a gente pode encontrar, né? Justamente pela questão da responsabilidade que está envolvida, que vai envolver tanto conhecimentos, né, relacionados com a terminologia medicamentosa, quanto é importante também conhecer a ação da droga, a dose, quais são os efeitos colaterais que esses medicamentos vai trazer para o paciente. É importante também conhecer as vias que podem ser aplicadas essa medicação, quais são os métodos, além da segurança no momento da administração para evitar qualquer tipo de risco que venha prejudicar esse paciente. E aí, com relação à nossa legislação, o nosso código de ética, né, o novo código de ética da enfermagem, na resolução COFEN 564 de 2017, traz alguns aspectos, né, algumas regras, vamos dizer assim, que nos norteiam com relação ao preparo e administração dos medicamentos. No artigo 78, vem dizendo que é proibido aos profissionais administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração, assim como os potenciais riscos, que devem ser respeitados, né, também os graus de formação de cada profissional. Então, na hora de administrar um medicamento, vai ser levado em conta não só a indicação da droga, né, conhecer a indicação da droga, mas também a ação dessa droga, quais são as vias que vão ser administradas. Então, se o profissional não conhece nada disso ou não lhe compete, né, de acordo com o seu grau de formação, é proibido. No artigo 80, também vem dizendo que é proibido executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que compõem a segurança da pessoa. Tá? Então, também é proibido, nesse sentido, executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que venham a comprometer a segurança da pessoa. E aí, com relação aos certos de medicação, na aula passada, a gente viu com relação aos certos da segurança do paciente. Aqui também envolve a segurança do paciente, só que relacionado à administração de medicamento, né, de medicação. Então, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a REBRAENSP, recomenda, né, entre outros aspectos, a conferência de 9 certos, né, no processo de administração dos medicamentos. Então, é importante observar o quê? Qual é o paciente, né, se é o paciente certo para aquela medicação, se o medicamento está correto para aquele paciente, qual é a via, né, de administração, se é a via correta, qual a dose, se é a dose correta que está sendo administrada, que vai ser administrada, qual é a hora que está sendo administrada, então a hora certa, documentação certa, ou seja, prescrição e registro estarem corretos, a ação certa, a forma certa, a resposta certa que aquele paciente vai estar nos dando, né, com relação à medicação administrada. Então, é importante conferir esses 9 passos, né, esses 9 certos, na hora de estar fazendo a administração, né, do medicamento no paciente. E aí, existe um fluxograma desse processo, né, de medicar. Então, primeiro, existe a prescrição, que é realizada pelo médico. Existe a dispensação na farmácia desse medicamento. O aprazamento é feito pelo enfermeiro. E aí, a equipe de enfermagem faz o quê? O preparo dessa medicação, a administração desse medicamento e avaliar a resposta desse paciente diante do que foi, diante do medicamento que foi administrado. E aí, nós podemos classificar esses medicamentos de acordo com sua origem, de acordo com sua finalidade, de acordo com a sua ação, forma, apresentação, farmacologia. Quanto à sua origem, nós podemos ter tanto um medicamento de origem sintética, quanto um medicamento de origem natural, certo? Então, esse medicamento de origem sintética, ele tanto pode ser
Sim, tanto pode ser de origem sintética, né, produzido em farmácias, em laboratórios, quanto pode ser de origem natural, né, por meio de vegetais, né, por meio de plantas, por meio de animais, enfim. A finalidade e ação preventiva, diagnóstica e terapêutica, né? Então, essas são as finalidades. Com a finalidade de ação preventiva, o medicamento tem, finalidade de ação diagnóstica e também de ação terapêutica. Então, como eu já falei, né? Quando é que ela vai ser a ação preventiva, né? A ação preventiva, ela vai ser justamente quando o agente que for utilizado, que for administrado, ele for utilizado como meio de prevenção de alguma doença. Quando o medicamento que for administrado para prevenir algum tipo de enfermidade, de patologia, né? Então, a finalidade de ação preventiva é quando o medicamento ele é administrado na intenção de prevenir algum tipo de patologia. Já a finalidade com a ação diagnóstica, ela é utilizada para se obter algum tipo de diagnóstico de alguma patologia, como, por exemplo, o contraste, né, que é administrado o contraste justamente para saber se tem algum tipo de patologia. A finalidade de ação terapêutica é feita justamente quando o medicamento ele vai ser capaz de causar um efeito terapêutico auxiliando no equilíbrio orgânico, né? Como, por exemplo, a insulina, como antibióticos, como analgésicos, né? Que vão ajudar, vão fazer justamente essa questão terapêutica, essa ação terapêutica. Com relação à ação, a ação tanto pode ser local, como pode ser geral, né? A local vai ser justamente quando for administrado no local, né? No contato, quando tiver contato, quando tiver tecido, administrado justamente no tecido. Quando for indicado para agir somente naquele lugar, somente naquele tecido, né? Por isso local. Já o geral, ele seria administrado para se obter um efeito sistêmico, né? É necessário que esse medicamento ele seja inicialmente absorvido pela corrente sanguínea e depois seria levado aos tecidos, aos órgãos, sobre o qual vai exercer o seu efeito. Então, o local é quando o medicamento, a ação local é quando o medicamento é administrado naquele local que está necessitando. E o geral é justamente quando o medicamento é administrado, precisa ir para a corrente sanguínea, para só então ter o seu efeito sistêmico. A forma de apresentação, ele pode estar se apresentando de forma sólida, semissólida, líquida ou gasosa, né? A forma de apresentação do medicamento. Vai se apresentar geralmente de forma sólida quando for um pó, um comprimido, quando for em cápsulas, supositório. Então, sempre que for esses tipos de medicações, são tidos como uma forma de apresentação sólida. A forma de apresentação semissólida, ela vai se encontrar sobre forma de pomada, de creme, de geleias, certo? Com relação à forma líquida, geralmente são soluções, poções, xaropes, elixir, algum tipo de emulsão, né? Pintura, tá? Então, essas são as formas de apresentação líquida. Já a forma de apresentação gasosa, geralmente eles são representados por aerosóis ou por vapores. E com relação à farmacologia, podem ser analgésicos, antitérmicos, anestésicos, enfim, antihistamínicos, broncodilatadores, pode ser toda essa gama de medicamentos, né, de princípios farmacológicos. Então, as vias de administração desses medicamentos, as vias e os métodos de administração desses medicamentos podem ser variados, né? Então, tem vários tipos de vias de serem administrados os medicamentos, como, por exemplo, a via gastrointestinal. A via gastrointestinal abrange desde a via oral, a sublingual, a via sob sonda nasogástrica e também abrange a via retal, né, a via gastrointestinal. Nós temos, além dela, a via vaginal, a via ocular, a via nasal, auricular ou otológica, a via tópica ou a via cutânea, e ainda nós temos a via parenteral. E aí essa via parenteral, ela pode ser
dividida em quê? Em via intradérmica, né, ou intracutânea, que nós classificaremos como ID, via subcutânea ou hipodérmica, que é a SC, a via intramuscular, que é IM, a via endovenosa, que é EV, mas a gente também pode encontrar essa EV endovenosa classificada ou chamada de intravenosa, IV, que é a mesma coisa. Essa muda de endo para intra, que é a mesma coisa, é na veia. Então, hoje, a gente vai dar um enfoque maior na via parenteral, tá? Já que essa é a mais utilizada, né? Não que as outras não sejam, as outras são. Só que em uma escala maior, né, a gente precisa ver as vias parenterais, tá? Então, hoje a gente vai dar um enfoque maior nas vias parenterais. E aí, a via parenteral, ela é uma via por onde vai ser administrado medicamentos ou nutrientes nos tecidos corporais. Geralmente, essa via ela é indicada para a administração de medicamentos a pacientes inconscientes, com distúrbios gastrointestinais, em pacientes que estejam impossibilitados de deglutir, pacientes que precisem de uma ação mais rápida da droga, ou quando esse medicamento não puder ser modificado pelo suco gástrico, tá? Então, essas são as indicações para se utilizar a via parenteral, certo? E aí, com relação à administração desses medicamentos, é muito importante que nós sempre tomemos algumas precauções, como o que, né? Como, por exemplo, o profissional ele deve ter sempre o conhecimento com relação a como é que o medicamento está se apresentando, quais são as vias, como a gente já viu, se existe um efeito terapêutico e se esse efeito terapêutico está tendo realmente aquele resultado que foi esperado. A gente precisa sempre também estar fazendo a higienização das mãos, tanto antes quanto depois dos procedimentos. É sempre importante se certificar se aquele cliente é ou não alérgico àquela medicação que ele vai tomar. Sempre preparar as medicações em um local apropriado, que seja realmente protegido contra raios solares. Nunca a gente pode estar ministrando medicamentos preparados por outras pessoas. Isso a gente também viu um pouco na aula passada, não foi? Então, sempre que possível, é importante que a gente faça a conferência daqueles 9 certos, né? Paciente certo, hora certa, 12 certa, dia certo, enfim. Aqueles 9 certos que a gente viu há pouco tempo. É sempre importante estar fazendo a conferência desses medicamentos. Aliás, desses certos, né? Antes de estar administrando. Também é muito importante que a gente veja com relação ao horário, né? Assim como tem lá nos 9 certos, é muito importante a gente fazer na hora certa a administração do medicamento que já está prescrito. Então, não pode se ultrapassar 30 minutos, nem para antes e nem para depois do horário da prescrição. Então, essa regra só não vai se aplicar quando existir doses de ataque, doses de administração pré-cirurgia, com relação ao antibiótico, né? Aí a gente precisa estar sempre fazendo a administração desses medicamentos, mas olhando, por exemplo, o rótulo, se a identificação está visível. Então, sempre ler o rótulo do medicamento umas 3 vezes antes, justamente para comparar o que está escrito no rótulo e o que está escrito na medicação. Nunca tocar comprimidos, cápsulas, pastilhas ou outros, né? A gente não pode tocar neles. Sempre ter certeza se o medicamento que a gente está fazendo é realmente o correto, né? E terminar sempre, despreza material no perfuro cortante, recipientes, sempre de paredes rígidas, e todo material que for utilizado também a gente precisa descartar, além de que registrar data, registrar horário, registrar quem foi que fez, né? Então, registrar no prontuário do paciente o procedimento que foi realizado, certo? E aí, voltando ainda na via parenteral, a absorção dos medicamentos na via parenteral, ela se dá de forma mais rápida e mais completa do que pela via oral ou pela via intestinal, por exemplo. Então, na via parenteral, a gente vai ter uma garantia maior de que os níveis dos medicamentos no sangue vão ser elevados. Então, dessa forma, a gente vai poder determinar doses mais precisas
e prever com maior segurança os seus resultados, certo? E com relação ao procedimento da administração, é muito importante que se tenha, além da habilidade técnica, também conhecimentos sobre anatomia, sobre microbiologia, entre outros, tá? Então, é muito importante que se tenha também esses conhecimentos, né? Não só o conhecimento de como fazer, mas é importante também saber não só como fazer, administrar, mas aonde administrar, de que forma, né? Em que lugar, porque a gente vai ver mais na frente quais são os lugares, né? Vai ter músculo, por exemplo, e aí tem a questão dos músculos que tem as fibras, né? De forma horizontal, de forma vertical. Tem a parte que a gente vai ver também com relação ao tecido subcutâneo. Então, tudo isso é importante que a gente saiba não só como aplicar, mas tenha o conhecimento com relação à anatomia. Inclusive, quando a gente for para a parte glútea, né, que aí vai passar o nervo ciático, por exemplo, além de outros tipos de nervos que a gente precisa tomar cuidado para não lesionar no paciente. E aí, com relação à via parenteral, existem alguns locais de administração dos medicamentos, como eu já falei para vocês, alguns, mas agora a gente vai ver de forma específica, né? Então, nós temos a via intradérmica, né, ou intracutânea, que seria a aplicação do medicamento sob a derme, a subcutânea ou a hipodérmica, que seria a introdução de medicamentos no tecido subcutâneo, no tecido adiposo, o intramuscular, que é a introdução de um medicamento em um músculo, como o próprio nome já diz, e a intravenosa ou a endovenosa, que seria a aplicação de medicamentos em um acesso venoso periférico ou central. Esses são alguns ângulos que a gente pode estar usando para administrar os medicamentos, e isso de acordo com a sua via. A via intramuscular, a gente aplica de que forma? De 90 graus, né? Porque dessa forma, a agulha vai atingir o músculo, tá? A subcutânea, a gente aplica a 45 graus, né? Porque aí já não vai pegar mais o músculo, já vai pegar o tecido adiposo, né? O tecido de gordura. Se a agulha for menor, a gente também pode fazer a subcutânea em 90 graus, porque a agulha, por ser menor, não vai chegar a atingir o músculo, tá? A intradérmica, a gente vai fazer a 15 graus, justamente porque vai pegar somente a parte da derme, tá? E aí, o local de escolha, né, o local da aplicação, ela vai depender da via da administração, das condições da pele que esse cliente apresenta, e essa pele ela deve estar como? Sem nenhum tipo de sinal de inflamação, sem hiperemia, né, sem o calor, sem o edema, sem dor, sem nenhum tipo de sinal de irritação, né? Sem paresia, sem tecido cicatricial e ainda locais com diminuição ou ausência de sensibilidade. Então, locais que têm ausência ou diminuição de sensibilidade não são locais indicativos de se fazer a administração de medicamentos, tá? Então, for um local com sensibilidade, for um local que tinha cicatriz, calor, rubor, edema, então a gente não administra nesse local o medicamento. Quanto ao material que a gente vai utilizar, né, a gente vai precisar de seringas e a gente vai ver uma imagem mostrando essas seringas, se alguém não conhecer, a gente vai conhecer hoje, tá? Essas seringas, elas são graduadas. Tem seringa de 1 ml, de 3, de 5, de 10, de 20. Essas são as mais utilizadas, tá? Tem seringa com menos de 1 ml, tem seringa de 50 ml, de 60 ml, tá? Mas essas de 1 a 20 são as mais utilizadas. E aí a escolha da seringa, ela vai depender do volume que vai ser administrado, né? Que vai ser aspirado para ser administrado. As agulhas, elas também vão ser selecionadas de acordo com a via de aplicação, a quantidade, se tem tecido subcutâneo, se tem tecido muscular, as características da rede vascular e a medicação, se a medicação ela vai ser aspirada, se vai ser injetada, né? Porque, por exemplo, se for uma medicação como, por exemplo, a bezetacil, ela precisa de uma agulha mais calibrosa, porque se for uma agulha mais fina, a agulha vai entupir. Então, para fazer a aspiração dela, a gente vai utilizar a 40 por 12, né, que tem
bisel, a partezinha rosada, a cor dela. E para administrar, a gente pode utilizar uma 25%. Tá? Então, veja que depende da situação, depende de qual medicação, depende do local que vai ser utilizado, certo? Para que se proceda a uma punção venosa, é necessário o equipamento apropriado, como dispositivo intravenoso periférico, como o catéter agulhado, que é chamado também de scalp, e o catéter sobre agulha, que é o gel. Eu trago aqui para vocês o que seriam as seringas, né? E aí a gente conhece também a agulha, que na agulha a gente tem bisel, tem haste, tem canhão, né? E o canhão é que vai mudar as cores. Mas é mais importante que a gente aprenda os tamanhos, pelos tamanhos do que pelas cores. E na seringa a gente vai ter o êmbolo, vai ter a escala de graduação, né? Que é onde a gente vai estar vendo os ml, vai ter o bico e o corpo da seringa, tá? Então, geralmente as seringas de 1 ml, elas são utilizadas para a administração de medicamentos intradérmicos ou medicamentos subcutâneos, né? As de 3 ml, elas são geralmente utilizadas para a administração de medicamentos intramusculares. Né? A de 5 ml, ela vai ser utilizada para a administração também de medicamentos intramusculares. Isso vai depender de qual é o músculo, né? Por exemplo. Vai ser a de 10 ml, ela vai ser utilizada geralmente para administrar medicamentos endovenosos, tá? Porque já suporta uma quantidade maior e o músculo só suporta, por exemplo, até 5 ml. Então, a gente não vai, geralmente, utilizar uma de 10 ml para fazer uma administração de medicamento no músculo. A de 20, geralmente, é utilizada para a administração de medicamentos também endovenosos. Então, quanto maior, mais pode ser utilizado para medicamentos endovenosos, porque na via endovenosa a gente suporta, na verdade, a via suporta uma quantidade maior de ml, né? Assim como a 60, olha, tá vendo que tem de 1 a 20, mas também tem a 60, assim como tem a 50. Geralmente é utilizada para a administração de grandes volumes da dieta integral. Então, veja que esses maiores já não são mais para aplicar, geralmente, medicações, né? A de 60, por exemplo, geralmente ela é utilizada para administrar a dieta integral. E aí eu trago as agulhas, né? Para vocês darem uma olhada. E também para aprender a questão dos tamanhos, né? Claro que não vai aprender hoje aqui, mas aí a gente já tem o primeiro contato, a gente já tem uma noção, né? Então, nós temos desde a 13 por 30, né? Aqui a gente mais vai encontrar, na verdade, é a 13 por 45, das menores. E aí nós temos a 20 por 55, a 20 por 6, a 20 por 8, né? A 25, na verdade, a 25 por 8, a 25 por 7. A 25 por 7, ela é que geralmente vem nas seringas, né? Já acoplada. A 30 por 7, a 30 por 8 ou 25 por 8. E a 40 por 12. Essa 40 por 12, geralmente a gente encontra ela na cor rosa, né? Essa partezinha, vou lembrar aqui. Essa partezinha do canhão. Pronto, não é canhão. Então, essa parte que é colorida aqui, que se chama canhão, geralmente da 40 por 12, a gente vai estar encontrando ela rosada, tá? Então, quando a gente for fazer uma medicação que geralmente entope, então a gente utiliza ela para aspirar e depois a gente troca pela que a gente vai administrar. E aqui são os tamanhos dos scalpes, né? E aí a gente tem as partes do scalp, né? As asas, que é onde a gente vai estar pegando para poder fazer a inserção na veia do paciente. Nós temos na ponta a agulha, nós vamos ter essa partezinha plástica, transparente, que é o tubo. Nós vamos ter o protetor, que fica perto das asas, das asinhas, que a gente pega para poder fazer a inserção. E nós temos, na outra ponta, o adaptador, né? O luer com a tampa. E aí, depois que a gente fizer a inserção, a gente... Aliás, antes a gente já pode deixar conectado ao soro, por exemplo, ou a seringa, caso a gente vá fazer uma administração rápida. Então, as veias que forem de pequeno calibre, a gente pode estar utilizando, como a gente pode ver aí, tanto o 27, né, o número 27, quanto o número 25. Então, quanto maior for o calibre dela, mais fina vai ser a agulha, né?
menor vai ser o calibre da veia que ela vai suportar. Então, quanto menor o tamanho, maior vai ser o calibre. Então, veja que a 19, ela já tem um calibre bem maior, a agulha, né? Então, calibre médio, geralmente, é o scalp 23 e o scalp 21. E se precisar de um calibre maior, a gente coloca o tamanho 19, tá? Então, o scalp 19, geralmente, são para veias de grosso calibre, ou que se uma medicação que queira passar mais rápida, né? Então, a gente usa o 19. Mas, geralmente, os mais utilizados são o 21 e o 23, tá? E se aparecer uma criança ou for uma veia mais fina, a gente geralmente utiliza o 25 ou o 27, se for necessário. E aí eu trago os gelcos, né, para vocês também darem uma olhada. São outros dispositivos que a gente também tem disponível. Só que esses dispositivos, eles são dispositivos de longa duração, né, que podem ficar no paciente por até 72 horas. Porque a gente faz a exersão, né, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. A gente pode ver que compõe o gel, né, o linguete, a câmara traseira e a agulha pré-lubrificada, né? Cobrindo a agulha, a gente tem a cápsula e nós temos ali grudado, né? A agulha fica por dentro desse plásticozinho e esse plásticozinho mais fino que fica rente à agulha é chamado de catéter, tá? E essa parte que lá no scalp a gente viu que era o canhão, aqui é chamado de conexão do catéter. Então, é introduzido, né, tira essa capinha grossa, que é a proteção do scalp, ou da do scalp, não, desse catéter. E aí, quando a gente inserir, a gente vai inserir tudo junto, tá? Que seria a agulha e esse catéter, que é tipo um plásticozinho que fica revestindo, né? Um caninho que fica revestindo a agulha. E a gente faz a inserção, né, na veia do paciente e logo após a gente retira. A gente retira apenas a agulha, tá? Porque esse catéter plástico, esse catéter flexível, ele fica na veia do paciente. Então, é mais fácil, previne infecção, o paciente pode ficar mais tempo, né? Porque com o scalp fica machucando, porque o scalp é apenas a agulha. Aqui não, a gente insere com a agulha, só que depois a gente retira a agulha e fica apenas o catéterzinho, que é flexível, né? Então a gente pode oferecer algo melhor para o paciente, né? Lesionar menos o paciente. E aqui embaixo a gente tem os tamanhos, né, desses catéteres, que são os gelcos. E aí a gente tem desde o 14 até o 24, né? Sempre em números pares. 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Quanto menor for o número, né? Quanto menor for a numeração do scalp, mais ele vai ser calibroso. Maior vai ser a agulha, né? Então, quanto maior for o número, menor vai ser o calibre. É importante entender isso. Então, geralmente, funciona dessa forma, certo? Então, os mais utilizados geralmente é o 20, o 22, às vezes o 18, né? Então, esses são os mais utilizados. Mas aí a gente precisa entender que existe tanto o mais calibroso quanto o menos calibroso. Olha, como eu estava explicando para vocês como é que funciona a exersão do scalp, não, só quero dizer scalp, Deus. Enfim, desse gelco. Então, é assim que funciona a exersão do gelco, tá? Veja que tem a parte da agulha, ó, e aqui a agulha ela vai ser inserida junto com um bem fininho, que chama que é o catéter, né? Que vai estar revestindo, vamos dizer assim, a agulha, certo? E aí, quando a gente faz a exersão desse gelco, a gente, e tá na veia, né, que a gente vê o retorno de sangue, a gente retira a agulha e deixa apenas o catéter lá dentro, né? E o catéter é flexível, ele pode ficar até 72 horas naquele paciente, né? Então, o paciente pode se mexer, pode dobrar o braço e não vai sair dificilmente sai, né? Não vai se perder o acesso desse paciente. Diferente do gel não, diferente do scalp, que é apenas a agulha e o paciente se mexe,
ocorre extravasamento de sangue, né, abscessos, enfim. E aqui nós temos as vias de administração, né, com seus volumes, com seus locais que podem ser aplicados, com o ângulo, com a agulha que a gente pode usar, com a posição de bisel, certo? A gente vai dar uma olhadinha. Então, por exemplo, na via intradérmica, geralmente é usada a face central do antebraço, tá? E aí vai ser administrado um volume máximo de quanto? De 0,1 ml, tá? E aí a agulha que geralmente é utilizada é a 10x6, 3x45 ou a 15x6, geralmente é utilizada a 3x45, né? 3x4,5. E aí o ângulo que é utilizado na administração intradérmica, na via intradérmica, é de 10 a 15 graus, né? Justamente porque vai pegar só a parte da derme. E o bisel, a posição é para cima. O bisel é aquele cortezinho que fica na ponta da agulha. A subcutânea, né, a via subcutânea, ela pode ser administrada, pode ser aplicada na face externa anterior e posterior do braço, na face anterior lateral da coxa, na parede abdominal, na região escapular e infraescapular, na região glútea. Geralmente é nas regiões que a gente encontra mais tecido adiposo, né, mais aquele tecido que tem a gordura. O volume máximo na via subcutânea é de 2 ml. A agulha a gente tanto pode usar a 10x6, 3x45, a 15x6, geralmente é a 3x45, ou 3x4,5, né? Que é 3x4,5, que chama 3x45. O ângulo que a agulha faz com a pele é de 90 graus, né? Justamente por ser subcutânea, por a agulha, veja que a agulha nesse caso, ela é menor, então mesmo sendo 90 graus, ela não vai chegar a atingir o músculo, porque ela é pequena, então ela vai atingir até o local indicado, que é o tecido adiposo, né, a parte subcutânea. E o bisel também para cima, né, sempre para cima. A via endovenosa pode ser administrada onde, né, que seria a parte da veia, né, administração na veia, de medicamento na veia. Na pega do cotovelo, nas vias longitudinais do braço e do antebraço, as veias do dorso da mão, as veias da cabeça. E aí o volume, por ser na veia, é ilimitado, a gente não tem um volume máximo de aplicação. A agulha, não importa, porque é na veia, então vai, como a gente viu, vai variar de acordo com o calibre da veia, né, por exemplo, com o porte desse paciente. O ângulo que a agulha vai fazer sobre a pele será de 10 a 15 graus também, com relação a endovenoso, e bisel para cima. O intramuscular é onde a gente vai ter uma variação maior. Por quê? Porque no intramuscular a gente vai ter vários, na verdade, 4 tipos de locais para se fazer a administração do medicamento. O ventro glúteo, dorso glúteo, vasto lateral da coxa e deltoide. O ventro glúteo vai ser administrado apenas 5 ml, na verdade, até 5 ml. Então, veja que nessas vias de administração, a não ser a endovenosa, a gente só pode ir até 5, né, ml, que é no caso dos músculos. Então, no músculo ventroglúteo, a gente só pode administrar até 5 ml, tá? No dorso glúteo, a gente também pode administrar até 5. Já no vasto lateral da coxa, a gente só pode administrar até 4 ml. E no deltoide, que a gente vai poder administrar menos, a gente pode administrar até 2 ml. As agulhas, elas vão variar também de acordo com o músculo, né, de acordo com o porte físico da pessoa. Então, vai variar desde a 30x7, a 30x8, 25x6, 25x7, 25x8 ou até mesmo a 20x6. Tá? Então, varia essas agulhas de acordo com o paciente, de acordo com o músculo. Assim como de acordo com a medicação também, que vai ser administrada, como eu já havia falado, né? E aí o ângulo que a agulha vai fazer na via intramuscular também vai de acordo com o músculo. O ventroglúteo, o dorso glúteo e o deltoide vão utilizar o ângulo de 90 graus. Já o vasto lateral da coxa, a gente vai dar uma leve inclinação e fazer 45 graus.
E a posição, né, do bisel geralmente é lateral, justamente porque é aplicado, né, a 90 ou a 45 graus e existem as fibras musculares, tá? Então, sempre ter observância na questão das fibras musculares, né? Para não entrar rasgando a fibra, né? Acompanhar a fibra. Ao se utilizar uma agulha maior, com um ângulo de 30 graus, a gente vai usar para pacientes magros. Né? Pacientes que têm um porte físico mais regular, a gente usa 45 graus. E pacientes que sejam obesos, a gente pode usar até 60 graus com relação à intramuscular. A ventroglútea, né, a gente pode, inclusive, fazer ligeiramente inclinado em direção à crista ilíaca. Com relação a onde ficam armazenadas as medicações, a gente tem dois tipos, né? Nós temos ampolas e frascos, tá? Então, as ampolas é que a gente faz o procedimento quando o medicamento vem em ampolas. A gente vai, primeiramente, vai fazer a limpeza, né, a asepsia dessa ampola. A gente vai observar o quê? A validade desse medicamento, se está de forma íntegra, né, se não está quebrado, se não está vazando nada. E a gente também precisa fazer o funcionamento dessa seringa, porque às vezes a gente não consegue, a seringa vem com algum tipo de defeito, a seringa não abre, a seringa, enfim, não consegue fazer a sucção do medicamento. Durante o preparo, a gente precisa evitar qualquer tipo de conversa e manter o conjunto de seringas e agulhas na altura sempre dos nossos olhos, né, com atenção para fazer a aspiração do medicamento de forma correta. Então, a gente precisa fazer a limpeza, né, da ampola que a gente vai fazer a aspiração do medicamento, certificar sempre a validade, integridade e funcionamento da seringa. Durante o preparo, a gente deve sempre evitar conversar, né, se distrair, manter sempre o conjunto de seringa e agulha aos olhos, né, ao nível dos olhos, à altura dos olhos, com a atenção máxima quando a gente for fazer a aspiração desse medicamento. A gente precisa retirar todo o conteúdo que tiver acima do gargalo da ampola antes de abrir. Justamente como a gente sabe, quem já viu, né, essas ampolas, elas acabam acumulando líquido não só na parte de baixo, mas também na parte de cima da ampola, acima do gargalo. Então, é importante retirar esse líquido que está lá em cima antes de fazer a quebra dessa ampola. Fazer a desinfecção do gargalo com algodão, né, embebido em álcool, e proteger os dedos com algodão quando for fazer a quebra do gargalo. Geralmente se orienta a fazer essa quebra, né? Vem um pontinho no gargalo e a gente faz essa quebra para frente. Porque se vier a ter algum tipo de estilhaço, né, na hora da quebra, não nos atinge, né? A gente quebra para frente. Abrir a embalagem da seringa e adaptar a agulha, né, que vem lá junto com a seringa, mantendo com a capa protetora a agulha. Introduzir a agulha na ampola e aspirar o conteúdo com a mão dominante, né? O destro com a mão direita, quem for canhoto com a mão esquerda. Usar a agulha sempre de maior calibre e sem encostar a borda, mantendo o bisel dentro do líquido, tá? Então, sempre que for fazer a aspiração dos medicamentos, é indicado que se aspire com uma agulha de calibre maior, tá? E depois é feita a troca para fazer a administração. E fazer sempre isso, fazer a aspiração, né, na ampola, sem encostar o conteúdo à borda. Às vezes, quando é a primeira vez que a gente tem o primeiro contato com a ampola, a gente tem medo de, depois que está quebrado, quando a gente vira para fazer a aspiração, a gente tem medo do líquido cair, mas o líquido não cai, por incrível que pareça. Então, a gente pode virar, apoiar na nossa mão. Deixa eu ver se eu encontro. A borracha, pronto. A gente pode pegar a ampola, né, que estaria em pé, quebrada, a gente pode virar ela na nossa mão e aí a gente faz a aspiração do conteúdo, tá? Isso colocando apenas o bisel dentro da ampola, tá? E aí, sem encostar na borda, a gente vai manter o bisel dentro do líquido e a gente vai fazer a aspiração.
Terminou, a gente vai expelir o ar que tiver penetrado da seringa, porque às vezes fica, e aí existem bolhas e fica sempre com uma partezinha de ar. Quando a gente termina de aspirar, e a gente vai retirar esse ar que está na seringa. E quando o medicamento for irritante, a gente vai trocar por uma nova agulha antes de aplicar a injeção. Então, geralmente, o correto seria esse, né? Aspirar com uma agulha e na hora de fazer a aplicação, a gente fazer com outra agulha. E aí, antes de aplicar, terminou só de aspirar, preparou a medicação, a gente volta a proteger a agulha com a capinha dela. Já no frasco ampola, a gente precisa retirar a tampa metálica que tem em cima dele, né? Desinfetar a tampa de borracha, porque quando a gente tira a parte metálica, no meio é uma borrachinha, então a gente precisa fazer a desinfecção desse local. Aí a gente vai preparar a seringa, escolher a agulha de maior calibre, né? Porque a gente vai fazer a aspiração nesse momento. Aí a gente vai aspirar o diluente adequado, introduzir no frasco para a reconstituição da medicação, evitando a formação de espuma. O que é que acontece? Geralmente nos frascos, né? E não é o. Enfim. Geralmente nos frascos vem dentro o pó, né? Somente frasco. Como a gente pode ver nessa ilustração, tem líquido, mas geralmente vem pó. Geralmente é líquido quando é o frasco ou ampola, tá? Somente o frasco, geralmente vem o pózinho para a gente fazer a reconstituição. Então, a gente pega o frasco com o pó, tira a parte da tampa metálica, faz a limpeza, a asepsia da parte emborrachada, aspira adequadamente o diluente que está em outro lugar, como, por exemplo, lá na ampola, por exemplo, que a gente acabou de ver, aspira lá na ampola, pega o frasco que tem o pó, e aí a gente vai fazer a reconstituição desse medicamento, sem fazer a formação de espuma. Como é que a gente faz isso? A gente pega o frasco, pega a seringa que já está com o diluente aspirado, e aí a gente vai colocar, né, vai furar o frasquinho, vai administrar a agulha com o diluente. E aí a gente, depois que colocar a agulha, a gente vai colocando o diluente de forma que seja colocada nas bordas, vamos dizer assim, por dentro, nas paredes do frasco. E a gente vai colocando nas bordas. Porque se a gente administrar todo de uma vez dentro do frasco, vai causar espuma. Que é justamente o que a gente deve evitar. Então, a gente vai colocando aos poucos, só que fazendo essa rotação, administrando nas paredes do frasco, tá? Porque aí, quando terminar, não vai ter nenhum tipo de bolor, né? Não vai emboluar, não vai criar espuma e vai estar totalmente diluído. Essa técnica é muito, assim, talvez vocês não compreendam só falando aqui, mas a gente vai ter aula prática para isso, né? Que é só para a gente ter uma noção. Então, colocar o ar na seringa em volume igual ao medicamento a ser aspirado e aspirar o líquido, retirar o ar contido na seringa. O que é que isso quer dizer? Você administrou, você colocou lá dentro do frasco o seu diluente e aí reconstituiu e está tudo líquido agora. O que você vai fazer se você botou, por exemplo, 5 ml, vamos supor. Você colocou 5 ml menos. É uma suposição. Se você colocou 5 ml de diluente no frasco, você vai colocar agora, vai retirar, né, a seringa e você vai puxar na seringa com somente ar, 5 ml de ar, tá? E aí, quando você for administrar esse ar, 5 ml de ar, no frasco, vai gerar uma pressão. E quando você terminar de colocar o ar no frasco, por causa da pressão, a medicação vai voltar. Sem você precisar fazer a aspiração, a medicação vai voltar todinha para a seringa, tá? E aí a gente vai fazer a identificação dessa seringa, né? Qual é o medicamento, para quem vai ser administrado. A agulha, ela pode ser reencapada com todo o cuidado depois de preparar o medicamento. Veja que não é depois de administrar no paciente, é depois de preparar a medicação. Preparou, pode reencapar. Porém, como eu já falei, após o uso no cliente, é risco potencial de contaminação. Não se deve reencapar a agulha após o uso.
Então, a gente só reencapa a agulha depois que a gente terminou de preparar a medicação, somente para proteger, para não ter nenhum tipo de contaminação e levar para o paciente. Depois que a gente já utilizou no paciente essa agulha, a gente não pode voltar a reencapar, porque a gente não sabe o que esse paciente tem, né, qual tipo de patologia, de enfermidade, e a gente pode acabar se reinfectando caso, na hora de reencapar a agulha, a gente seja furado. Aí nós temos a via intradérmica, ou ID, né, também chamada de intracutânea. E aí essa via, ela é uma via de aplicação para medicamentos na camada dérmica da pele, como a gente pode ver na foto, que se localiza logo abaixo da epiderme, né? Tem como finalidade realizar testes alérgicos, testes de diagnóstico, para dessensibilização, para vacina de BCG, a gente também utiliza a via intradérmica. E internacionalmente padronizado, ela geralmente é feita na inserção inferior do músculo deltoide do braço direito, tá? Então, geralmente na face interna, né, do braço direito, é feita a intradérmica. O material que a gente utiliza para o procedimento nessa via é seringa de até 1 ml, porque a gente só pode administrar até 1 ml, agulhas, tanto de 10 por 5, 15 por 3 ou 3 por 45, geralmente 3 por 45, 3 por 4,5, olha o vício, bandeja e algodão, tá? Esses são os materiais que a gente geralmente separa para utilizar na intradérmica. Como é que a gente faz a aplicação nessa via, né? Esse modo intradérmico? A gente primeiro, antes de qualquer coisa, precisa fazer a higiene das mãos, né? Depois, a gente posiciona o braço apoiado, né? O braço do paciente apoiado e a face ventral voltada para cima. A gente distende a pele, né? A gente estica, vamos supor assim, a pele, introduzindo a agulha num ângulo de 10 a 15 graus, como a gente já viu, né? Paralelo à pele, com o bezel voltado para cima, que é mais fácil de cortar, de perfurar a pele. A agulha não deve penetrar mais do que 2 milímetros, tá? Não sendo necessário aspirar após a sua introdução, porque não vai ter nenhum tipo de vaso, né? A agulha não deve penetrar mais 2 milímetros, como a gente já viu. Deve-se injetar a solução, né, depois que tiver penetrado a agulha. Observar a formação de pápula. Olha, como a gente viu aqui, a pápula é essa bolinha, né, esse nódulozinho que fica depois de administrar o medicamento. Então, injetar a solução, observar a formação de pápula, retirar a agulha, e aí a gente não pode friccionar a pele, justamente para evitar que esse líquido ele retorne. Marcar com caneta o ponto onde foi injetada a solução, para no caso de teste alérgico, e aguardar 15 minutos para se fazer a leitura, no caso do teste alérgico. E observar algum tipo de reação caso o cliente apresente ou o paciente apresente. A via subcutânea ou a via hipodérmica, ela é usada para a administração do medicamento no tecido subcutâneo, né, na tela subcutânea, no tecido gorduroso. E aí essa via, ela tolera substâncias aquosas, substâncias cristalinas e inclusive suspensões. Então, embora ela deva ser de fácil absorção, e não permita substâncias irritantes, tá? Então, ela deve ser de fácil absorção e não permitir substâncias irritantes, essa via subcutânea. E aí, ela tem como objetivo uma absorção mais lenta. Então, se eu quero que um medicamento seja absorvido de forma mais lenta, eu utilizo, indicada a via subcutânea, de forma para ter uma absorção mais lenta e contínua das medicações. Como, por exemplo, né, de medicações que devem ser ter uma absorção mais lenta, nós temos os antiglicemiantes, né, como a insulina, anticoagulantes, como a heparina, o Clexane, e vacinas como antissarampo, rubéola, tríplice viral e tetraviral, que precisam ter uma absorção mais lenta, é utilizada a via subcutânea. E aí essa via subcutânea, geralmente, ela pode ser administrada de 1 até 2 ml. As agulhas elas devem ser curtas e finas, né, na disponibilidade e na indisponibilidade. Qualquer outra pode ser utilizada, né, mas geralmente se indica a curta e fina, justamente para atingir apenas o tecido subcutâneo. O ângulo ele depende também da quantidade de tecido subcutâneo, depende da agulha, né, do tamanho da agulha. Se usar uma agulha curta, o ângulo vai ser 90 graus, como a gente já viu. Se for uma agulha maior,
para atingir apenas tecido subcutâneo, a gente precisa colocar em um ângulo de 30 graus para clientes mais magros, 45 graus para clientes normais, né, com um padrão de massa corpórea, e 60 graus para clientes que sejam obesos, né? E aí, nessa mulherzinha, a gente pode ver, nesse desenho, a gente pode ver os locais de aplicação no tecido subcutâneo, né? O material para o procedimento subcutâneo, geralmente a gente utiliza bandeja, seringa de 1 ml, por exemplo, né? Agulha para aspiração, agulha para administração, né? Que seria 3 por 45, 3 por 4,5 ou 3 por 4, algodão e álcool 70%. A técnica, né? Como é que a gente vai fazer no caso de uma administração por via subcutânea? A gente, como todas as outras vias, a gente precisa fazer a higienização das mãos, conferir a prescrição médica e preparar o material. Fazer a desinfecção da ampola ou do frasco, que a gente já viu como é que se faz, aspirar o líquido e retirar o ar com a agulha ainda protegida, escolher e expor o local da aplicação. A gente vai fazer o que agora? Pressionar a pele, segurar e manter uma prega daquele tecido, né? Como a gente pode ver aqui na imagem. Vendo que se faz uma prega desse jeito. Então, pressionar a pele, segurando e mantendo uma prega, tendo certeza de que está pinçado o tecido subcutâneo, né? O tecido adiposo, tecido com gordura. Realizar a antisepsia e aguardar o secar o local, né? Introduzir a agulha com bisel para cima, em um ângulo de 90 graus, se for uma agulha curta, como a 13 por 4,5, como a gente já viu. Levantar a pele, segurando-a e mantendo-a suspensa entre o dedo e o indicador polegar, para clientes muito magros ou caquéticos. Introduzir a agulha em posição paralela à pele, sob sua dobra, com rapidez e firmeza. Soltar a prega e aspirar em seguida, porque pode acontecer de pegar algum vaso, né? Injetar a solução lentamente e, se atingir o vaso, retirar a agulha e introduzir em outro lugar, certo? Observe a formação de uma elevação da pele correspondente ao volume de solução injetada. Sempre lembrar de não fazer fricção nem massagear o local, justamente porque tem certos medicamentos, como a insulina, que a administração deve ser lenta, e aí não pode friccionar para não voltar ao líquido. E na heparina, a gente também não pode massagear, porque vai promover uma ruptura de pequenos vasos sanguíneos e até mesmo algumas lesões. Terminou, a gente vai desprezar o material, que for descartável, em um recipiente apropriado e não vai recapar a agulha após o uso, pelo que a gente já viu, né? Atentar sempre para fazer o rodízio de locais de aplicação para evitar abscessos, lipodistrofia, endurecimento de tecido na área de injeção. Então, é por isso que se faz o rodízio de locais, principalmente quem faz a aplicação de insulina. Então, geralmente não se orienta a fazer a aplicação sempre no tecido adiposo da barriga, sempre na região posterior do deltoide. Então, sempre que possível, fazer essas trocas, justamente para não gerar abscesso, lipodistrofia, endurecimento de tecido, tá? Na via intramuscular, nós vamos ter que a administração, na verdade, né, de soluções aquosas, oleosas, pode ser todo esse tipo de medicação, né? Desde que seja no músculo, né, porque é a via intramuscular. Essa via ela é de rápida absorção e justamente porque ela tem um grande número de vasos, né? Porém, ela ainda é mais lenta do que a via endovenosa, tá? Então, é necessário estar sempre atento ao volume que vai ser administrado em cada músculo. Lembra que variava, né? Nós tínhamos músculos que suportavam até 5 ml, músculo que suportava até 4 e músculo que suportava até 2. Então, o deltoide suporta até 2 ml, o fascio lateral da coxa até 4, o glúteo até 5. Então, é importante ter sempre essa lembrança, né? Estudar sempre, para que a gente não faça administração de 5 ml no deltoide, por exemplo. Então, os locais, né, de preferência para fazer a aplicação intramuscular, geralmente é a região ventroglútea, né, o músculo do glúteo médio, a região da face anterior lateral da coxa, que é o vasto lateral, a região dorsoglútea, que é o músculo do grande glúteo,
e a região deltoide, que é justamente o músculo deltoide. E aí eu trago para vocês as imagens, porque às vezes é muito melhor e é mais fácil de estar fixando o conteúdo quando a gente consegue visualizar. Então, essa região ventroglútea, né, como a gente está observando aí nas imagens, ela é a mais indicada em qualquer idade, porque ela é sempre considerada um local seguro para a administração dos medicamentos. E aí, esse local, né, essa região ventroglútea, ela tem uma grande vantagem, né, que é do músculo ele ser bem desenvolvido em adultos, assim como também ser bem desenvolvido em crianças, né? E, além disso, apresenta nessa região uma pequena quantidade também de gordura, né, que significa uma melhor absorção das medicações, né, não possui nervos, não possui vasos importantes, então provoca menos dor na hora de fazer a aplicação nesse local. E aí o cliente, o paciente, ele tanto pode estar sentado, como pode estar em decúbito dorsal, ou mesmo ventral, só que preferencialmente ele esteja em decúbito lateral, seja ele direito ou esquerdo, com a perna superior flexionada, porém a gente deve sempre, né, garantir a exposição dos limites anatômicos, tá? Que é essa parte de como deve ser feita a questão da técnica, né? E com relação à técnica, como a gente pode ver aí nessas imagens, a gente deve fazer o quê? Espalmar a mão sobre a base, né, do fêmur, né, entre o encaixe do fêmur e o encaixe da coxa, a gente vai fazer a nossa mão espalmada, vai estender o dedo médio e o indicador, dependendo do lado direito ou esquerdo do paciente, ao longo da cristilica desse paciente, né? Afastar o máximo um dedo do outro, né, os dedos indicador e médio, e fazer a injeção dessa medicação no centro da área do triângulo que foi formado pelos dois dedos que estavam abertos em V, como a gente pode observar na imagem. E aí a gente vai colocar o espaço interdigital dos nossos dedos, né, o médio indicador, nessa saliência rodante, quando for em crianças. E aí, como a gente pode ver na imagem, e foi acabado de falar, a gente precisa fazer a mão espalmada, como tem a foto, e fazer a separação dos dedos indicador e médio, que é justamente aonde, de forma do V, a gente vai fazer a aplicação da medicação, tá? Aí nós temos aqui a região da face anterolateral, né, da coxa, que seria o vasto lateral, né, o músculo vasto lateral da coxa. Então, esse músculo, o vasto lateral da coxa, ele tem uma grande, né, massa muscular. A vantagem dele é o fácil acesso, né, porque, enfim, é na perna, é na coxa. Além de uma área extensa, né, tem uma área bem extensa, bem vasta, para se fazer a aplicação da medicação. Então, ele é indicado especialmente para lactentes, para crianças até 10 anos e também para adultos e adolescentes, né? Eles realmente só é contraindicado, né, essa via, para menores de 28 dias devido justamente à contratura de quadríceps, de fêmur, né? No adulto, pode ser administrado também? Pode, só que no adulto já vai gerar um desconforto maior, uma dor maior, certo? E como a gente viu, a gente geralmente é recomendado 2 ml, mas aí a gente pode administrar no vasto lateral, como a gente já viu, até 4 ml, tá? Sempre lembrando que numa angulação de 45 graus, tá? Em direção à parte podálica, tá? Aí a gente passa, né, para a região do glúteo, né, para a região glútea. E essa região glútea, ela geralmente é utilizada em movimentos nos membros inferiores, nos membros que são usados para andar, né, ficar de pé, pular, sentar. E aí todas essas atividades, elas vão estimular a circulação, né, a circulação
e, consequentemente, a absorção do material que for ali injetado. Então, essa área, ela possui uma grande espessura de tecido subcutâneo, ela, que no caso do tecido subcutâneo, ou também tecido adiposo, tecido de gordura, né? E aí ela pode variar de pessoas para pessoas, né? Sendo que, por ser tão vascularizada, né, a gente precisa ter um cuidado maior, justamente por ter passando por aí, como a gente tem na imagem, o nervo ciático, né, que é o nervo mais importante. Mas além dele, a gente também vai encontrar o nervo glúteo, superior e inferior, né, o femoral, entre outros ali existentes. Só que essa região ela vai ser mais indicada para crianças a partir de 2 anos, adolescentes e adultos, mas ela vai ser contraindicada para menores de 1 ano, tá? Assim como para maiores de 60 anos e pessoas que estejam excessivamente magras, tá? Então, o ângulo é 90 graus, tá? E isso, a agulha deve ser longa, né? Para ultrapassar a tela subcutânea e, como a gente já viu, o volume máximo é de 5 ml, tá? Aí vamos para a região deltóide, né, do músculo, que é o músculo deltoide. Antes disso, uma coisa que eu não falei para vocês, é que na hora da gente fazer a aplicação da medicação, a gente divide esse glúteo em 4 partes. Aí a gente sempre vai aplicar no quadrante superior direito, né? No quadrante superior, que fica, que fica justamente na parte de fora. Isso, claro, vai depender do lado que você está fazendo a aplicação, né? Desde que seja sempre o quadrante superior externo, né? Tanto faz ser superior direito, no caso desse lado, como se fizer do outro lado, como a gente está tendo a imagem como base, que seja no superior esquerdo, né? Porque a gente dividiu em 4, e aí seria o superior de forma externa, né? Que estivesse mais longe dos nervos, seja nervo ciático, seja qualquer outro nervo, tá? Então, sempre dividir o glúteo em quadrantes para poder fazer sempre a aplicação no quadrante superior externo, tá? Porque aí evita de pegar qualquer tipo de nervo que esteja passando ali por perto. Então, resumidamente, como seria essa técnica, né? Esse jeito de fazer o quadrante? Então, a gente vai traçar uma linha, né, que parta da espinha ilíaca, né, e finalize no grande trocante, né, trocante do fêmur. Então, a gente vai fazer a aplicação, né, dessa linha na região central da área superior, ou seja, a gente vai dividir a região glútea, como eu já falei, em 4 quadrantes. A crista do ilho e a dobra glútea vai ser de forma inferior, como o marco da divisão da nádega. Né? Então, a gente vai traçar essa linha vertical, desde a crista ilíaca até a parte mais volumosa do glúteo, né? De forma sempre paralela, e uma linha horizontal a partir da saliência mais proeminente da região sacra. Então, nas últimas vértebras sacras, tá? E aí a gente vai fazer a administração no quadrante superior externo, tá? Como eu já tinha comentado anteriormente. Não importa se é o quadrante superior externo direito, né? Porque depende do local, ou o esquerdo, né? Se fez do lado direito, se fez do lado esquerdo, desde que seja o quadrante superior externo, tá? E aí a gente passa para a região deltóide, né? E aí, o que é que acontece? Nessa região, ela é de fácil acesso, né? Como a gente pode perceber, só que é um músculo pequeno, né? E possui uma quantidade de ossos, de nervos, de artérias. Então, por causa disso, a gente só pode injetar no máximo 2 ml de líquido, né? De medicamento. E aí deve ser evitado substâncias irritantes, injeções consecutivas no mesmo lugar, no mesmo músculo, tá? E aí é sempre importante ter o cuidado, porque nessa região, como ela é muito vascularizada, pode ser que atinja, a agulha atinja um vaso ou lesione algum nervo, tá? Então é muito importante ter esse cuidado. O ângulo sempre vai ser a 90 graus, né? Em relação à pele. Vai ser o local indicado, né, com relação à via muscular, só lembrando que o bidel, nesse caso, precisa estar lateralizado.
Ela vai ser contraindicada, essa via, para menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular, tá? Então, a gente vai expor a região deltoide, vai medir, né, como geralmente o pessoal faz, né, que é colocar essa parte dos dedos, né, na parte do deltoide do paciente, como a gente pode ver aí na imagem. Geralmente a gente não põe só 2 dedos, né? Geralmente a gente põe essa parte dos 4 dedos, e aí essa parte que fica aqui entre esse espaço é justamente a conta, né? A continha, como eu gosto de dizer, da gente fazer a aplicação no músculo de forma correta. Mas aí eu também trago a imagem para vocês verem, né, mais ou menos como que é o músculo, tá, do deltoide. E aí, o que acontece? A gente vai fazer a exposição desse deltoide, vai medir de 3 a 5 centímetros abaixo, né, do ombro, e a agulha ela deve ser introduzida no centro do músculo, próximo à linha mediana, tá? Então, é dessa forma que a gente vai fazer a administração no músculo deltoide, tá? Então, a gente vai fazer essa medição de 3 a 5 centímetros, vai administrar justamente no centro do músculo, e aí lembrando que a gente só pode administrar até 2 ml, né? O material que a gente utiliza é justamente bandeja, seringa de 3 a 5 ml, né? Mas a gente só aplica no máximo 2. Agulha, algodão, álcool 70% e luva para procedimento, né? Que não é um procedimento estéril. E a gente vai higienizar as mãos, como em todos os outros, preparar o medicamento, delimitar o músculo, que vai fazer a antisepsia, né? Porque depois que a gente fizer a medição, a gente vai fazer a limpeza de aproximadamente 7 centímetros de diâmetro, vai firmar bem o músculo com os dedos, e aí só então a gente vai introduzir a agulha no local escolhido com firmeza, e o bezel deve estar lateralizado, como já havia comentado. Vai sempre utilizar um ângulo reto de 90 graus, ou seja, perpendicular à pele, né, para o músculo deltoide, região do osso glúteo. Para a região ventroglútea, né, como a gente já viu, a gente vai utilizar uma angulação da agulha dirigida ligeiramente à crista ilíaca. E para a face anterolateral da coxa, a gente vai utilizar a angulação de 45 graus com o eixo longitudinal horizontal em direção à podala. A gente vai introduzir a agulha, né, no músculo deltoide, vai soltar o músculo e vai fazer a aspiração para verificar realmente se atingiu ou não algum vaso, né? Porque se vier sangue atingiu algum vaso, a gente não pode administrar. Caso isso ocorra, a gente deve retirar a agulha, preparar outra seringa e injetar em outro lugar, não mais naquele mesmo músculo. Injetar o medicamento de forma lenta e contínua, né? De forma lenta, mas sem parar. Retirar a agulha com um movimento único, rápido e firme. Comprimir esse local com algodão por alguns segundos para fazer a hemostasia, né? Então, nada de friccionar, apenas fazer a compressão só para fazer a hemostasia, né? Para estancar o sangue, vamos assim dizer. Desprezar o material descartável, o recipiente apropriado, e não reencapar a agulha após o uso, pelo que a gente já sabe, né? E aí nós temos o procedimento, né, por via intramuscular, que é chamado procedimento em Z, né? E aí esse método em Z, né, ele é utilizado para a administração de medicamentos que irritem muito a via muscular, né? Inclusive medicamentos oleosos também. Para esse procedimento, a gente vai fazer o quê? Vai deslocar a pele de forma lateral, o tecido de forma lateral, antes, durante e após a introdução da droga, mantendo a retração por até 10 segundos, tá? E aí esse procedimento ele vai evitar que a medicação escoe para o tecido subcutâneo ou permite a dispersão da medicação no interior do músculo. E aí deve-se retirar a agulha e remover sua outra mão do local. E assim é a forma de técnica EZ, tá? Então, a gente vai fazer esse deslocamento da pele, certo? Como tá aí na imagem. Vai fazer a administração, né? Lembrando que a técnica em Z é feita na via intramuscular, né? Então, vai fazer a administração no músculo do paciente, a administração da medicação, né? Com esse tecido, esse tecido afastado, né? Pressionado. E aí, depois, isso durante, né?
E aí, depois que for retirada a agulha, a pele vai ser liberada, vai ser solta, e aí vai voltar para o seu local de origem, né? Fazendo com que o tecido se desloque e o lugar que, como a gente pode ver na segunda imagem, o lugar que tinha tido o trajeto da agulha, ele não está mais no mesmo lugar, né? Então, ele entrou aqui, a agulha, nesse local, mas como a pele estava retraída e você soltou, né? Então, o que estava aqui fazendo o caminho da agulha vai ficar desencontrado. Então, não tem como o líquido retornar para os demais tecidos, tá? Então, fica esse desencontro, né, da via, e é chamado de técnica em Z, principalmente para medicamentos oleosos, por exemplo, ou que irritem o paciente. Então, é feita essa técnica, né, deslocamento da pele, para que quando soltar o medicamento fique, o medicamento não volte para os demais tecidos, porque o local que existia a perfuração já não existe mais, tá? Mais para outro lado. E aí nós temos a via endovenosa ou intravenosa, como queiram chamar, né? Geralmente é endovenosa, tá? E aí, essa via é justamente a aplicação de medicação no interior da veia, né? Nada mais é do que isso. E aí, essa via, ela proporciona uma absorção de quantidade maior, né? Proporciona uma ação mais rápida e possibilita a administração de um volume maior de líquidos, né? De forma sempre contínua também. Sendo uma via para medicamentos que necessitem de diluição. É utilizada ainda para retirar sangue, para exames laboratoriais, para selecionar o local, a gente precisa considerar o acesso, as condições do vaso, que tipo de líquido vai ser injetado e quanto tempo vai ser infundido. E aí as veias que são mais utilizadas são as veias do dorso da mão, né, que é essa rede venosa dorsal, e as veias metacarpianas, as veias do antebraço, que são as veias cefálicas, a veia antebraquial mediana, radial, cubital ou ulnar, as veias do braço, as veias da face interna do cotovelo, que é a cefálica, basílica, cefálica mediana e basílica mediana, e as veias da cabeça. Então, deve-se evitar sempre as veias que são localizadas em membros sequelados, ou como a gente já viu, com cicatrizes, né? Então, as veias da perna, elas também não são recomendadas, né? A menos que em outros locais não tenha conseguido nenhum tipo de acesso devido à estagnação, é muito perigoso pegar acesso venoso nos membros inferiores, tá? Justamente pela questão da circulação periférica e possíveis complicações. Então, as veias do couro cabeludo, elas são mais utilizadas em crianças, né? Justamente por causa do acesso, da facilidade de evitar deslocamento da agulha. Então, quando a gente vê acesso em vez da cabeça, geralmente será em crianças. E aqui são algumas formas de infusão de medicamento, né? Nós temos a infusão por bomba de infusão, por bomba de seringa, por scalpes, né? Por esse método de dispositivos em Y, tá? Então, a gente tem essas várias formas, né? Com hidratação venosa, dispositivo em Y, e a forma de scalpes, de bomba de infusão para seringas. Então, existem essas formas de infusão de medicamentos, tá? E aí, qual é o procedimento que é feito nessa via endovenosa ou intravenosa, como queira chamar? Então, o material utilizado a gente vai precisar de quê? De bandeja, seringa de 10 ou 20 ml, agulha para justamente fazer o preparo da medicação, algodão, álcool, luva para procedimento, dispositivo intravenoso periférico, que seria ou cateter agulhado, que seria scalp, ou um gel, fita adesiva para fixação e um garrote ou uma fita elástica para garrotear e a gente ter um melhor acesso das veias. Como é que a gente faz isso? Como todos os outros procedimentos, faz a higienização das mãos, utiliza luvas de procedimento, né? Sempre utilize luvas, tá? Existe um vício de não usar luvas, porque às vezes incomoda, porque pode prejudicar ou atrapalhar, mas é muito importante o uso das luvas, tá?
Iluminar adequadamente o ambiente, né, favorecendo a visualização da veia. Selecionar o tipo de catéter, o número com base na avaliação do local e da aplicação, como a gente viu. Tanto o gel como o scalpel, eles têm vários calibres diferentes, né? E aí o calibre da veia, o tempo de uso previsto e o volume de infusão devem ser levados em conta quando for escolher o scalp ou o gel. Geralmente o gel que é utilizado quando se vai passar um tempo maior, né, de internação daquele paciente. Então, para não maltratar tanto, para não se perder acesso, a gente acaba utilizando o gel. Expor a área selecionada, colocando o garrote um pouco acima da veia escolhida. Recomendar ao cliente fechar a mão, né, justamente para impedir esse retorno venoso, né, e às vezes ficarem mais cheias, mais calibrosas. Realizar a antisepsia com algodão bebida em álcool, 70%, em sentido sempre único. Nunca fazer isso, né, na hora de estar fazendo a antisepsia do local do paciente, né, que é onde a gente vai fazer a aplicação. Eu nunca fazer isso, porque aí o que tiver de sujo em cima vai para baixo, vai para o meio. Então, sempre fazer a limpeza num único sentido, tá bom? Pelo menos 2 vezes ou mais, se houver algum tipo de sujidade, e não tocar, na verdade, o local de punção após a realização da antisepsia. Tem gente que tem a mania de fazer a limpeza, terminou de fazer a limpeza, vai lá e bate na veia para a veia subir, né? Então, não pode tocar depois que limpou. Se limpou, tem que manter ali aquele local asséptico, aquele local limpo, né? Então, o que tiver de fazer, faz antes de fazer a limpeza, tá? A técnica, né, continuando, então a gente vai distender a pele, de puxar a pele, manter aquela veia fixa, porque se a gente não estender a pele e fixar a veia, ela fica correndo, então fica difícil da gente fazer a inserção do catéter na veia. Fixar com o polegar, introduzir a agulha com o bisel para cima, para ficar melhor, né, de cortar, de perfurar, em um ângulo de 15 graus, né, mais rente à pele, e mais ou menos 1 centímetro antes do local da veia, né, a gente vai fazer a aspiração para confirmar realmente se tem o retorno venoso, e a punção venosa da veia através da presença de sangue na seringa. Então, a gente faz essa aspiração, né, antes de introduzir o medicamento, para ter certeza que a gente está realmente aplicando aquele medicamento na veia do paciente. Realizar a fixação, né, do catéter. A gente vai fazer essa fixação com esparadrapo ou com micropore. Abrir o garrote e orientar para o cliente abrir a mão e injetar lentamente o medicamento, né? A gente faz a fixação com os nossos dedos, né, segurando realmente se for uma medicação que seja mais rápida, senão a gente faz a fixação realmente com o microfone ou com o esparadrapo. Orienta que o paciente já pode, né, realmente abrir a mão, começa a injetar lentamente, né, o medicamento, vai observando a reação no local, como, por exemplo, se está tendo infiltração, se o paciente está referindo dor, né, e, geralmente, se o paciente está apresentando palidez, depois que você começou a administrar o medicamento, se o paciente está sudoreico, se apresenta tremores, náuseas, vômito ou outro tipo de reação, né, se o paciente vai ficar passando mal à medida que você vai administrando o medicamento. Em caso de coleta de sangue, o membro deve ficar garroteado enquanto estiver se colhendo sangue, tá? E aí retira a agulha com um movimento único e comprime o local com algodão seco. Não flexionar para evitar hematomas. Então, apenas fazer a compressão do local para causar hemostasia, né, parar o sangramento. Utilizar 2 seringas, né, para administrar os medicamentos, cada uma com uma droga. Só associar quando não existir interação medicamentosa. Então, se puder fazer todas as medicações em uma seringa só, beleza. Mas se tiver interação medicamentosa, você deve fazer cada medicamento em uma seringa diferente. Funcionar sempre da extremidade distal, né, para a proximal em função do retorno venoso. Então, sempre
manter, né, essa punção, fazer essa punção nas extremidades mais distantes, né, das mais distantes para as mais próximas, justamente por causa do retorno venoso. Retirar o garrote antes de retirar a agulha, né? E caso não obtenha sucesso na punção, a paciente pode fazer mais uma tentativa ou solicitar a ajuda de outro profissional, tá? Então não é vergonhoso pedir ajuda se você não está conseguindo funcionar a veia daquele paciente. Às vezes é uma veia de um paciente que já é muito idoso, né, ou de uma criança. Não é todo mundo que tem facilidade, né, de fazer essas punções venosas e ainda mais em pacientes que são idosos ou pacientes que são muito crianças, que são bebês. Então, se a pessoa não estiver conseguindo fazer a punção, você tanto pode tentar de novo, né, porque acontece, todo mundo pode errar, ninguém acerta, nem todo mundo acerta de primeira. E se não estiver conseguindo, não fique lá tentando, machucando o paciente, né? Então, não está conseguindo, chame alguém que você entende que tem mais experiência, né, naquele tipo de procedimento, tá? E aí, para cada tentativa, é importante utilizar um catéter novo, né? Porque toda vida que a gente faz a inserção de um catéter, a ponta da agulha acaba sofrendo algum tipo de dano, tá? Embora seja imperceptível ao nosso olho, mas a ponta da agulha ela já não vai mais cortar, já não vai mais perfurar da mesma forma de quando foi a primeira vez. Então, para cada vez que puder trocar o catéter, né? Se você precisar tentar mais uma vez, é importante trocar. E aí, venóclise, né? Ou seja, infusão venosa, ou até mesmo a fluidoterapia, tá? É a introdução de grandes volumes de líquidos ou de nutrientes, como água, eletrólito, vitamina, proteína, caloria, por meio de um acesso venoso periférico ou central, tá? E aí tem como objetivo administrar grandes volumes de líquidos para manter ou repor reservas orgânicas e restaurar o equilíbrio ácido-básico. Administrar hemoderivados, fazer nutrição parenteral e viabilizar a administração de medicamentos. Então, o que a gente precisa? Esse procedimento, bandeja, algodão e álcool, luva de procedimento, o dispositivo que a gente vai usar, seja scalp, seja gel, o equipo de infusão, porque nesse momento vai precisar do equipo, a fita adesiva para fixação e o garrote ou uma fita elástica. E aí, a numeração dos catéteres agulhados, como a gente já viu, que são os scalpes, nós temos 27, 25, 23, 21, 19, 17. E o gel que a gente vai encontrar 14, 16, 18, 20, 22, tá? E aí, quanto maior o número, menor será o calibre. E os equipos de infusão que nós temos disponíveis são os de macrogotas, microgotas, hemoderivados e o microfilms. Como é que a gente vai fazer esse procedimento? Higieniza as mãos, como em todos os outros. Realiza a limpeza do local, né? A antisepsia da área, que vai ser funcionada, sempre com movimentos firmes, únicos e no mesmo sentido do retorno venoso. Espera secar e favorece a ação de antisséptico, né? Esse esperar secar favorece a ação dos antissépticos e evita a introdução de algum produto que esteja lá ainda na veia. Então, a gente vai rotular sempre o frasco do soro com os dados do nome do paciente, do leito, o nome no soro, do soro, a medicação acrescida que está lá dentro do soro, qual foi a data, a hora da instalação, o nome da pessoa que fez, né, a instalação. E para clientes que já tem vários frascos prescritos, a gente vai colocar apenas o número de série do frasco. Como, por exemplo, soro glicosado a 5%, segundo frasco, tá? A gente vai identificar na fixação do paciente, data, hora, nome do profissional que efetuou a punção, e isso vai favorecer a troca periódica, né, de acordo com o protocolo da instituição. Observar continuamente o gotejamento, né, a presença de complicações, obstrução do sistema de infusão, ou o acotovelamento do equipo. Né. Fechar imediatamente o equipo se por algum acaso o cliente apresentar algum tipo de complicação, né, apresentar algum sintoma que não estava apresentando, ter algum tipo de choque, alergia, algum processo alérgico, né, ou, por exemplo, extravasamento da veia, né, infiltração. Trocar todo o equipamento de infusão, né, o equipe, conexões, a cada 48 ou 72 horas, ou até mesmo antes, né, para se verifique algum tipo de anormalidade no local, de forma sistêmica ou não, conforme o protocolo da própria instituição. Então, depois que a gente faz a punção com o scalp, a gente deve observar diariamente as condições dele,
né? E trocar no intervalo de 42 a 72 horas. Não desconectar o sistema de infusão para fazer aplicar medicamentos ou outros procedimentos. No caso de obstrução de catéter ou de scalp, a gente vai fazer a aspiração desse coágulo, né, para a seringa e não injetar. E para verificar a permeabilidade desse acesso venoso, para ver se está mesmo ainda prestando, né, a gente vai colocar o frasco abaixo do local da punção, a fim de verificar se há aquele refluxo de sangue. Se quando a gente deixa abaixo do corpo da pessoa, se existe o retorno venoso, né? Então, para calcular o gotejamento, na verdade, da medicação, do soro, a gente vai usar a seguinte fórmula, né? A gente vai pegar o número de gotas que a gente precisa, vai ser X, né? Que a gente não sabe, a gente está procurando o número de gotas que a gente precisa. E aí a gente vai pegar o volume que a gente tem prescrito, dividido pelo tempo que a gente precisa passar aquele volume, vezes 3. E a gente fazendo o volume dividido pelo tempo vezes 3, a gente vai obter a quantidade de gotas por minuto. E esse é o procedimento que a gente faz, né, de limpeza, né? A gente vai garrotear, vai observar qual é a veia que a gente vai fazer a punção, vai fazer a asepsia do local sempre em sentido único e vai fazer a punção. Se for um medicamento rápido, a gente vai segurar com o próprio dedo, a própria mão e administrar, senão a gente faz a fixação com o esparadrapo ou micropora. As principais complicações dessa via de administração é choque, embolia, flebite, tromboflebite, esclerose da veia, hematoma, infiltração medicamentosa, abscesso, tá? Então, essas são as principais complicações que a gente vai estar encontrando diante dessa via. E aí, esse choque, essa embolia, essa flebite, a gente vai ver um pouquinho sobre eles agora, tá? Então, o choque, por exemplo, ele tanto pode ser pirogênico, né? Devido à introdução contaminada, né? De alguma substância, né, de algum medicamento que foi lá contaminado. Ele pode ser anafilático, né? Um choque anafilático, devido justamente à hipersensibilidade do cliente àquela medicação. Pode ser um choque periférico, devido a diversas causas, né? Como, por exemplo, aplicar rápido demais, uma dosagem elevada, né? Uma dosagem mais alta do que o que estava prescrito, problemas emocionais, entre outros. Tá? Então, o choque ele pode ser dessas formas, né? Anafilático, periférico, pirogênico. Já a embolia, ela pode ser tanto gasosa, devido à introdução de ar na circulação de sangue, né? Então, quando a gente for administrar um medicamento, por isso que é importante fazer a retirada do ar, né? Justamente para não gerar embolia no paciente. Pode ser também oleosa, né? Devido à introdução da solução oleosa na circulação sanguínea. E pode ser sanguínea devido à mobilização de trombos, né? Então, esses são os tipos de embolia. A flebite ou a tromboflebites, elas são um processo inflamatório, né, das veias, tornando aquela área mais dolorosa, mais hiperemiada, que é o que a gente pode ver aí nessa imagem abaixo, né? A esclerose da veia, ela vai ser justamente devido a infecções frequentes, sempre no mesmo local de introdução de soluções hipertônicas. O hematoma geralmente é causado por um extravasamento de sangue, que acontece fora do interior da veia. Né? A infiltração medicamentosa, ela geralmente ocorre devido ao extravasamento de medicamentos fora do interior da veia. E o abscesso, ele geralmente acontece por causa de processos infecciosos, devido à falta de asepsia do local, né, antes de introduzir, por introduzir soluções que sejam irritantes, que não sejam introduzidas na veia. Então, o abscesso é formado também por causa disso. E aí eu trago mais uma ilustração, né, justamente da experiência de um técnico de enfermagem, que eu gosto muito de utilizar as ilustrações deles para a gente fixar melhor, e aí eu trago de forma mais simples, né, a gente acabou de falar, mas de forma para fixar melhor, trago o que seria infiltração, extravasamento e flebite, né.
E a infiltração nada mais seria do que a infiltração de um fluido no tecido subcutâneo, né? Estava sendo administrado na veia e acabou que o paciente se mexeu, saiu do lugar e o medicamento continuou a ser infundido, só que no lugar errado, né? No tecido subcutâneo, e aí gerou uma infiltração. O extravasamento é justamente causado geralmente quando existe a infiltração de um fluido vesicante causando lesão, né? Como, por exemplo, o sangue, né? O extravasamento de sangue. A flebite, ela é justamente uma inflamação por irritação química ou mesmo irritação mecânica, tá? Então, essa inflamação é chamada de flebite. A tromboflebite é quando existe esse procedimento, só que com trombo, né? Ocasionado por um trombo. E era isso, né, a aula de hoje. Essa aula, com certeza, se Deus quiser, quando a gente voltar, ela vai ser feita de forma prática, né, porque aqui você já tem o conteúdo todo teórico. Então, quando a gente voltar, a gente já vai para a prática, né, para ver essa questão de funcionar a veia, de conhecer scalp, de conhecer gelco, de ver os tamanhos. Então, toda essa parte prática a gente vai ver quando voltar, se Deus quiser, tá? Então, estudem, tudo isso vocês sabem que é conteúdo para estágio, né? E é um dos conteúdos mais importantes, que é o que mais a gente vai estar utilizando, né? Então, estudem bastante. Se tiver dúvida, fale comigo no WhatsApp, tá? E aí, qualquer coisa, a gente vai mantendo esse contato. E quando a gente voltar para a aula presencial, na prática, vocês já vão estar afiados, né? Na questão da parte teórica, a gente vai só fazer realmente colocar em prática aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, tá? Então é isso. Deixo aqui embaixo todo o material disponibilizado em PDF, em PowerPoint, em Word, né? E o Word, inclusive, está a atividade, né? A nossa terceira atividade para vocês responderem justamente sobre a aula de hoje, tá? Então, façam, não só estudem os slides, né, mas também façam a atividade, porque a atividade é um meio também da gente estar fixando melhor, aprendendo cada vez mais esse conteúdo, tá bom? Então é isso, e até a próxima.